Olá, boa noite! Começando aqui então uma live super especial para falar do que? De yoga para as mamães. Não só para as mamães, né? Mas como a maioria de vocês aí são mamães, a gente vai falar um pouco mais sobre essa prática, né? Os benefícios que tem aí nas nossas vidas. Eu vou até fixar aqui. Ó, o Rafa já entrou. A gente vai ter participação especial desse super mestre de yoga aqui, o Rafa Branco. Rafa, deixa eu te chamar aqui. Vamos lá. Vamos chamar o Rafa aqui para participar. Ai, meu Deus, ao vivo é assim, né? Cadê? Pronto. Rafa. Tá recebendo aí, Rafa, meu convite? Acho que deu. Vamos esperar ele. Ó, vai entrar. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite! Eu com a câmera virada, eu olhei assim, mas eu conheço aquela sala ali. Ah, mas eu já fiz isso várias vezes. Boa noite, Mas ao vivo é Fê! assim, né? Ao vivo é assim, né, Rafa? Ao vivo é quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí, isso aí. É isso Show de aí. bola. Rafa, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar aqui da nossa live hoje, aqui no nosso perfil. Para quem não conhece, o Rafa é um super mestre de yoga aí. A gente conheceu ele recentemente, eu e a Grace, né? Num evento que a gente foi. E a gente se apaixonou pela aula demonstrativa que ele deu de yoga. A gente já conhecia assim, o yoga por cima, fazia, né, algumas aulas online, assim, de canais mesmo do YouTube e tal, mas a gente nunca tinha feito uma aula ao vivo, né? Enfim, a gente amou e tá amando, né? Tá fazendo. Então eu vou deixar o Rafa falar um pouquinho hoje para as mamães aí, né, Rafa? Nós mamães temos Eba. vidas corridas, temos dificuldade de fazer exercício, principalmente né, depois que vem os filhos. E o yoga eu achei assim, ó, maravilhoso, completo e o melhor, né? Online, a gente não precisa sair de casa. Então, eu vou deixar o Rafa falar um pouco aí, né, de tudo. Pode falar, Rafa, assim, desde o início, né, filosofia e do yoga, para as mamães conhecerem um pouco mais e se animarem aí com a prática. Ó, se deixar eu falar, tem história, hein? Ah, obrigado, gratidão aí, Fê, pelo convite, né? A Grace também, é, que me fizeram aí, né? Começar, a gente se conheceu, né? Lá naquela prática, lá no Power Trainer, e foi sempre tudo muito receptivo, assim, um carinho muito grande, recíproco, né? E aí vocês vieram, começaram a praticar aí com a gente online, e bacana, e agora tendo essa oportunidade de estar aqui, né, pro teu público aí, para a gente falar um pouquinho, né, sobre a prática. E para as mamães, assim, já dei muita aula para gestante, muita aula para mamãe com os bebês pendurado. Inclusive, até tinha Que uma das legal. nossas colegas lá, né? A Pri, ela fez as aulas, as últimas aulas ali, ela com o Rafinha, eu acho que ele deve estar com uns 2 anos, e a outra, acho que não me lembro agora o nome, mas um pouco maior. E era aquele caos, né? Porque é a energia das crianças ali naquele momento, então às vezes a gente acha que, não, mas não vou conseguir fazer e não vou fazer. E tudo é uma questão de adaptação, né? E a prática do yoga, ela também Inclusive, traz os essa. filhos, né? Os filhos podem fazer junto, né, Rafa? É uma super interação aí da família, né? A família toda fazer aí online a prática, né, também. Sem dúvida. Assim, eu sempre tive esse valor família, né? Então, eu acho que agregar, né? O yoga tem muito a agregar as famílias. Já dei muita aula também personal de ir na casa da pessoa e ela e a família se reunir para fazer a prática. Então, isso também
é muito, muito bacana, né? Mas vou, assim, para quem não me conhece, eu sou o Rafa Branco, yoga trainer, pratico yoga há 22 anos, dou aula há quase 21 anos, né? Logo que eu comecei a praticar, me apaixonei tanto pelo yoga e já fui estudar, fazer formação e daí nunca mais parei, né? Hoje moro aqui em Legal. Garopaba, pertinho aí do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, eu sou gaúcho, lá da Praia do Cassino, e lá que eu comecei a praticar yoga, mas vim para Florianópolis e ali fiz a minha formação, né? E daí por diante sempre tive escola de yoga, trabalhei muito com yoga em academia, yoga laboral, muitos personagens, né? Daí entrou as gestantes no plano, né? Porque Legal. é uma prática que deve ser, digamos assim, mais personalizada mesmo, né? Para gestante e tal. É claro que uma gestante que já faz atividade física, sempre fez e tal, não tem problema nenhum. Mas algumas que nunca fizeram, vêm até trazer o yoga para ir para a sua qualidade, né, de vida ali e tal, naquele Sim. momento. Então a gente também tinha essa percepção. E dali, assim, surgiu, né, num momento um pouco até antes da pandemia, a prática de yoga online. Foi quando eu vim para Garopaba e muitos alunos meus queriam ter aula comigo, mas aí eu não conseguia, porque ia até Florianópolis, são quase 1 hora de distância daqui, não dava. Aí então, inclusive o Rodrigo Cardoso, né, que é um dos nossos mentores aí também, né, Isso. eu já dava personal para ele, e aí ele chegou para mim e disse, pô, Rafa, vamos fazer, pô, sinto muita falta e tal. Eu disse, então vamos fazer pelo Skype, na época era até o Skype. E aí a gente começou e tal, ele curtiu, porque ele já fazia aula, eu podia ver ele para corrigir, se fosse necessário, e ele já fazia já um bom tempo aula comigo e tal. Aí ele, pá, Rafa, é isso, então tá tudo certo, vou continuar as aulas contigo. Daí surgiu a ideia de fazer o yoga online. Tinha outros alunos que queriam, e daí eu comecei a evoluir, fiz um site e tal, que hoje é o Prática de Yoga Online. As pessoas podem até marcar aula por lá, tem as aulas Que também legal. gravadas e tudo. E aí eu descobri o Zoom, que era uma ferramenta um pouco melhor, mas com mais recursos, e aí começou as práticas de yoga online, né? E aí é aquilo, foi um pouco antes da pandemia, e as pessoas tinham essa coisa, às vezes, né, de fazer no conforto da sua casa, né? Dependendo de onde a pessoa mora, às vezes é aquela confusão, dependendo do horário, sai do trabalho, tem que arrumar estacionamento e tal, e aí tem que ir para um lugar e já quer chegar em casa, ou então pode fazer bem cedinho lá no conforto da sua casa mesmo, como você está fazendo agora às 6:30 da manhã, né, Fer? E, É o nosso e isso, horário. assim, gente, é muito, assim, para mães é tudo de bom, né? A gente falando aqui agora para quem entrou depois, né, da prática da yoga, né, e o Rafa tá nos dando aula, eu e a Graça, e a gente tá adorando. E, assim, nós mães, muitas vezes a gente fala, pô, não tenho tempo para ir numa academia, não tenho tempo para fazer exercício e tal. E desde a pandemia, eu e a Graça, a gente começou a fazer coisas em casa e a gente pegou gosto por isso, né? Fazer exercício, porque a gente também ia na academia, ia, né? Saía para fazer essas coisas. E não que, né, que não seja legal, a gente gosta, só que assim, ó, realmente uma questão de tempo, né? Porque só o nosso tempo de deslocamento até um estúdio para fazer um pilates, para fazer um yoga, ou numa academia, né? Já é assim, dá no mínimo, colocando no papel ali, dá 1 hora entre ir e voltar, né? Para qualquer lugar entre se arrumar, enfim, e tem a função dos filhos, às vezes não consegue sair. Então, assim, em casa é uma super conveniência, e que aí, assim, né, não tem desculpa, né, Rafa? Não tem É desculpa. verdade, né? Porque é É tudo verdade, porque aí prioridades, tá em né, Fer? casa. E assim, eu acho que eu também gosto muito de fazer coisas presenciais, inclusive agora voltou o momento dos presenciais, mas são adaptações e ajustes, né? Às vezes é aquilo, se você consegue estar em casa, já com tudo preparado ali para fazer aula na sua casa, online, é economia de tempo, às vezes de gasolina, às vezes de uma série de coisas que você está ali e está tudo bem. Então, é uma opção, né? É uma possibilidade que vem a calhar para muitas pessoas que preferem assim, né? E, claro, é bom sim fazer aula também
num lugar ao vivo, mas eu sou suspeito, mas eu acredito que não deixo nada a desejar nas aulas online, né? Então, Com o certeza, recurso é super muito... completo. Super completo. E, inclusive, a questão da aula ficar gravada e você ter a possibilidade de fazer de novo, né? Fazer Sem essa aula dúvida. se perdeu por algum motivo, ou então, assim, fazer todos os dias, né? Porque a aula ao vivo é 2 vezes por semana, mas ela está gravada. Então, se eu quiser repetir, fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, É isso. domingo, eu posso fazer, né? É, na verdade, um bônus, né? É um presente, porque a gente fica com aquela aula gravada, e tem várias, né, Rafa? Eu entrei lá no aplicativo né, que tem as aulas gravadas, nossa, tem inúmeras aulas, né? Que não só as gravadas do momento mesmo, né? Então, é super legal. E agora me diz uma coisa, Rafa, assim, ó, falando de benefícios, né, do yoga, porque muita gente que está aqui pode não conhecer, né? Claro, todo mundo sabe o que é yoga, assim, de ouvir falar, mas a gente, quando faz, é muito diferente, né? Então, eu acho que é legal tu falar um pouquinho, assim, dessa coisa que chega a ser uma meditação, né, em alguns momentos. Então, eu acho que vale muito falar para as mães aí que muitas vezes fica caótico a coisa, a gente sempre fala de trazer mais amor, menos caos aqui na Minidini, né? E o caos É se um belo instala muitas slogan. vezes. Então, o yoga eu acho que é um bom assim, aliado, né? A levar mais amor, menos caos para os lares aí. Sabe que tem muito a ver, né? Porque, assim, eu costumo dizer que o maior benefício do yoga é o autoconhecimento. Porque quando as pessoas começam a ter conexão com elas mesmas, as coisas mudam, né? A visão do externo se torna diferente. Então, o yoga ele é uma filosofia prática de vida, uma filosofia milenar, né? Foi criada na Índia há mais de 5 mil anos, então eu costumo dizer, garantia de fábrica de 5 mil anos, né? Então é algo realmente assim, se não fosse tão especial, né? Não existiria por tanto tempo, pelo menos é o que eu acredito. E o yoga, ele assim, não tem cunho místico nem religioso, né? Para quem não conhece, não sabe o que é yoga, é uma religião? Não é uma filosofia prática de vida. Também não tem nenhuma pretensão terapêutica, né? Não tem o objetivo de, não, vou curar a coluna, vou... Não tem, mas são benefícios, inúmeros os benefícios, pelo fato de você observar, né, a si próprio. Então, as técnicas, como por exemplo a respiração, que a gente chama de pranayama, uma técnica respiratória, ela, para mim, é uma das mais importantes, né, Fer? Porque, assim, a nossa respiração, ela é algo que é fascinante, porque, assim, se a gente prestar atenção, a respiração, ela cria estados internos, né? Então, Com certeza. eu costumo até dizer, né, que quando a gente controla o ritmo respiratório, a gente também é capaz de controlar, inclusive, as nossas emoções. Quem nunca ouviu falar aquele ditado, né? Tá nervoso, respira fundo. Porque você acalma, você se acalma. E o yoga, ele traz a consciência da respiração, né? De você, qual é o estado que você está e como você pode alterar aquele estado através de uma respiração. Às vezes, né, tá ansioso por alguma coisa, ansiosa, né, por qualquer que seja a coisa, tá acontecendo, então você vai lá, cria um estado, concentra na respiração e aquilo te traz uma nova percepção, assim, né? Aí tem a meditação, né, que é super conhecida e tal. Inclusive, o yoga não é meditação, yoga é uma outra coisa, são várias técnicas, mas que a meditação também tá inserida. E aí você também consegue, não é assim, as pessoas têm aquela coisa, mas meditar é ficar ali sentado, parado, sem pensar nada. Na verdade, não é. Na verdade, a minha percepção é você conseguir observar a tua mente, né? E tentar se aquietar aquele turbilhão mental, né? Seja focando a tua atenção no processo respiratório, numa imagem, né? Eu costumo dizer que você pode meditar contemplando a natureza, né? Você está ali, senta numa paisagem, sabe que você está num lugar tão agradável
que você está ali, senta e aprecia aquilo de uma forma que você não percebe nem o tempo passar, né? Então, é um estado de flow, né? De fluidez, você está ali. E também o estado de presença que aumenta, né? A gente está muito mais presente no momento. Então, o yoga traz muito disso. E eu acho que isso é um grande benefício para as mães que estão ansiosas, né? Com tudo. Estão lá preocupada com aquilo que tem que fazer para o seu filho, né? Para sua filha. Buscar na escola e toda aquela correria do cotidiano. Então, é tirar um pouco disso, né? Dessa coisa de cuidados e tal, para ficar um pouco mais internamente, né? Porque, querendo ou não, né? Se você não se cuidar internamente, como é que você vai cuidar do seu filho, da sua filha ali, da sua casa, das suas coisas? Então, o yoga ele traz muito essa consciência. Os asanas, né, que trabalham a nossa força, resistência, flexibilidade. Então, assim, quem diz que mas yoga é parado, não é para mim. Eu convido vocês a fazer a prática para vocês perceberem que yoga pode ser muito mais do que você imagina, né? Então... Nossa, muito, muito mesmo, né? Muito mesmo. E só deixa eu dar um oi pro Joey aqui que tá falando aqui, ó, que o Rafa é meu mestre, eu pratico e acredito muito que estou evoluindo. O Joey, nosso colega aí, muito obrigada, Joey, grande Joey, o pela Cláudio entrou aí presença. A também. Graça também, oi Graça, fica, a Graça entrou. Querida. E eu acho, e assim, é perfeito, né, Rafa, o que tu falou. Então, assim, eu acho que para nós mães tem coisas assim, chave que o Rafa falou. É viver o momento, né? O presente, aquela coisa, porque, nossa, nós, assim, estamos o tempo inteiro com a cabeça lá no mundo da lua, lá na frente. É o lanche, é levar para a escola, né, o que vai vestir, a tarefa da escola. A gente está sempre com a cabeça a mil, assim. E eu vejo assim que aquele momento que eu tô na prática ali do yoga, para mim, né? Eu respiro fundo, eu oxigeno ali o cérebro, é aquela coisa, não é parar de pensar, mas é aquietar a mente e se permitir, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nós mães que a gente tem que se permitir ter um momento ali de respirar fundo, né? E refletir, porque a gente acaba refletindo assim, né? Naqueles 45 minutos ou uma hora que leva ali, a gente reflete muito, né? Que a gente fica, escuta aquelas músicas relaxantes, Rafa vai guiando também os exercícios, né? E além do que, mulheres, não é só assim, porque eu tinha essa ideia do yoga, tá? Antes de eu praticar, que era fácil, assim, fora aquelas, claro, aquelas invertidas que a gente via ninja, né? Mas eu pensava, não, mas o resto é tipo um alongamento. Gente, eu fico doída. Eu tô, inclusive, doída de hoje de manhã aqui no meu tríceps. Eu fico doída nas pernas, nos braços, porque, assim, é um exercício de muita força, né? É aquela coisa ali com o peso do nosso próprio corpo, com a concentração e principalmente de superar desafios, né? O Rafa fala muito assim, não, vamos lá, vamos sair da zona de conforto, vamos se desafiar. Se tá fácil, vai um pouquinho além. Isso é muito legal, né? Porque eu fiquei fascinada, assim, porque eu achava que eu nunca ia nem tirar as pernas do chão, assim, né? Eu já consegui fazer aquela primeira pose ali que ele, 2, 3 aulas que ele deu, né? De ficar no peso dos meu peso nos braços ali, erguer minhas pernas. Eu fiquei fascinada, porque eu achei que ia levar um ano para fazer aquilo ali, né? Então é muito legal isso também, mulheres, né? Da gente se desafiar, né? Depois da maternidade é um momento que a gente não consegue assim aventurar muito, ousar muito, principalmente quando os filhos são pequenininhos, que a gente fica muito, muito envolvida, eles são muito dependentes. Então eu acho que também é um momento ali de desafio, né? De botar novas metas ali, desafios. Não, pô, eu vou conseguir fazer aquilo, né? Eu vou conseguir evoluir. E eu acho que a gente também, depois que a gente tem filhos, é muito difícil que não aconteça, mas na maioria das vezes, a Graça está dizendo, ó, que deixa até dolorida, é isso que eu estava falando, né, Graça? Deixa muito dolorida. Na maioria das vezes, assim, depois que a gente tem filho, o nosso corpo demora para voltar, né, ao que era. Ou pior, muitas vezes fica
a gente ganha muito mais peso porque vem a ansiedade, né? Vem a própria falta de tempo do exercício. Então, eu acho que é um momento ali que tu começa também a olhar mais para o teu corpo, né? Voltar a pensar que tem que retomar, assim, essa coisa do cuidado próprio, do amor próprio, né? Eu penso muito isso cada vez que eu estou fazendo yoga, assim, que é um cuidado, né, que eu estou tendo. E o Rafa falou ali que a gente tem que estar bem para os filhos, né? A gente sempre fala aqui na Minidine, além do Mais Amor Menos Caos, que os filhos não precisam de mães perfeitas, eles precisam de mães felizes, né? E então, assim, estar se cuidando, estar se permitindo ter um momento é uma coisa que nos traz, né, muita felicidade e vai nos fazer sentirmos melhores para estar cuidando dos nossos filhos, né, Rafa? Então, acho que Sem yoga dúvida. e mamãe Eu tem acho que tudo a o ver. grande lance, Fer, do yoga é esse, né? Porque assim, você falou algumas coisas aí que chamam a atenção. Primeiro é o permitir, né? Se permitir, né? Então, assim, eu sei o quanto é desafiador uma mãe, para a mamãe aí que está com seu bebê, por exemplo, e tá ali, é uma conexão muito grande, acabou de sair, né? Isso para as crianças menores. Mas é necessário para ela ter um tempinho e tal, né? Daí vai ter que o maridão ajudar, a babá ajudar, vai ter que dar um jeito. Então, tudo são prioridades. E às vezes eu fico até meio assim, digamos, decepcionado, sabe? Porque as pessoas elas não entendem que a sua saúde mental, física e emocional é o mais importante do que qualquer coisa. Do que qualquer É isso coisa. aí. Porque se você não tiver isso, não tiver pelo menos o mínimo de equilíbrio, né, de você, de conseguir. Porque assim, caos todo mundo tem dentro de si, mas também tem a luz, também tem a leveza, também tem a firmeza, também tem tantas outras. Então, é a gente saber, porque assim, a vida não é só o mar de rosas, né? A vida tem né, as tormentas e tal, e é isso. E o yoga, ele traz uma consciência muito grande disso. Para quê? Para que a gente consiga perceber rapidamente esses momentos de transição. Para que você consiga também mudar o estado mais rápido. Né? Então, por exemplo, as mamães, né, principalmente as mais novas, mamães de primeira viagem, estou falando porque eu também tenho filho, né? Então, agora mesmo tem sou tio-avô, né? Então tem uma bebezinha vindo de uma mamãe de primeira viagem. Então, mais ou menos todo mundo tem a mesma coisa. Tem que cuidar do filho, tem que cuidar de si, né? Mas a gente precisa entender, as mamães, né? Precisam entender de que o cuidado próprio é o mais importante. Ah, mas o meu filho não, o seu filho só vai ser bem cuidado, como você falou, se você estiver feliz, se você estiver bem, se você estiver saudável. Né? E isso aí é muito interessante, porque o yoga ele cria uma outra linha. Porque assim, o ser humano ele foi programado há bilhões de anos e foi evoluindo. Mas o nosso sistema nervoso central, o reptiliano, que tem todo um cuidado, né, para nos proteger, a gente foi programado para viver na síndrome de fuga e luta. Então, as mamães lá no tempo das Para cavernas, elas reagir, tinham que né? Para cuidar do tigre reagir. dentro de sabre, né? Cuidado, se sai ali um tigre dentro de sabre vai comer o seu filho. Mas hoje em dia O não é tão filhote. assim. E essa programação nossa, ela está muito vinculado àquilo assim, né? Primeiro a proteção do próprio indivíduo, né? Consequentemente a sua família e tal. Mas também há algo que ele tenta proteger e tira um pouco fora do teu... Porque como tudo é automático, né? A gente não precisa observar a respiração. É a respiração natural. Tá dentro do nosso sistema nervoso, da parte simpático, né? Que é tudo que é autônomo. Então, é batida do coração, é o sistema digestivo. Todos os nossos órgãos estão funcionando naturalmente. E o yoga, ele leva uma consciência para a mudança do estado.
E aí ele trabalha o parasimpático. E o parasimpático é tudo aquilo que nos proporciona dopamina, citocina, hormônios do prazer, da alegria. São coisas benéficas, né? Então, por isso que você faz uma prática de yoga, por mais que eu puxe, né? E eu puxo nos asanas, as técnicas psicofísicas, mas você sai dali num, né? Pelo menos é os relatos da maioria das pessoas. Ah, mas pô, que gostoso, nossa. Aí, pô, fica super energizado pro resto do dia, principalmente quem faz de manhã e tal. Então, aquilo muda o teu estado, né? E sai do lance da adrenalina, porque, né, a adrenalina é para causar atenção, para a gente ficar alerta. Então, pô, você já sai de casa olhando para os lados, né? E tal. Ainda mais mamãe, que ainda tem mais aquele não precisa estímulo da nem sair de proteção, né? casa para estar no estado de alerta, Rafa. A gente em casa já tá, né? Eu digo, é um olho no peixe, outro no gato, né? Tá sempre ligada. E não é que tem aqui, esse estado é bom, é normal, e tal, só que ele não pode tomar conta sempre, né? A gente precisa fazer esse balance. A gente precisa ter um tempo da descontração, né? Do relaxamento, de se sentir feliz, né? E de se sentir livre, né? Porque senão você fica ali condicionado. E eu acho assim, ó, que traz muita consciência, né? Que nem tu falou. Por exemplo, assim, agora tu diz assim, tem as coisas que são que a gente não precisa fazer esforço nenhum e a gente está fazendo, é bater o coração, respirar. Mas, por exemplo, assim, ó, agora, quem está aqui online, para pensar na tua respiração. Quando a gente vê, a gente está respirando curtinho, assim, ó, né? E a gente não se dá conta do quanto aquilo nos cansa, né? Então, de vez em quando, eu paro assim, não, peraí, deixa eu dar uma respirada um pouco mais fundo. Aí já dá outro estado, né? A gente não dá conta. É que nem assim, ó, eu sou uma pessoa que seguidamente eu tenho muita dor nas costas, mas não é uma dor nas costas assim por motivos físicos, né? Eu sou uma pessoa que faz exercício físico, né? Não tenho sobrepeso nem nada, mas eu tenho uma tensão muito forte por causa do meu dia a dia, corrido, muito trabalho e tal. Então, assim, o yoga, eu já fazia alongamento, assim, para ajudar nisso, mas o yoga, ele dá muito essa consciência. Então, às vezes, eu paro e me dou conta que eu tô com o meu trapézio contraído, né? Eu tô com as costas contraídas e aquilo vai acabar me gerando uma dor generalizada. Então, eu paro, eu relaxo, eu respiro fundo, né? Eu acho que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai tendo essa consciência. E nós, mães, assim, a gente está o tempo inteiro aqui, né? E quando é muito pequenininho, é físico mesmo, né? Aquela coisa de estar no colo e de a coluna realmente mata ali de ter que estar se abaixando, né? Quando começa a caminhar. E tem o emocional também, que é uma tensão, né? Já dorme mal, né? Então o sono aí acaba não tendo aquelas horas de sono que precisa, acaba sendo uma bola de neve, né? Então, quando a gente consegue se permitir assim, a ter esse tempo ali, os 45 minutos, né? Seja 2 vezes por semana, fazer uma yoga, né? Uma aula assim, nossa, dá muita diferença, né? Vai trazendo essa consciência que muitas vezes a gente perde, né? Aí ao longo do. E depois, às vezes, não retoma, né? Se a gente não se der conta disso, às vezes não retoma, né? Vem os filhos e Você tal, e a falou gente acaba. Você falou duas coisas importantíssimas, né, Fê? Essa coisa assim do primeiro, né? A respiração. A gente pode perceber a respiração, ela é tão importante. Eu costumo fazer essa analogia para as pessoas entenderem o quanto é importante a nossa respiração. Primeiro que é a primeira coisa que a gente é o sopro da vida, né? É a primeira coisa que você faz quando nasce e a última que você vai fazer quando passar dessa para melhor. Então já começa que realmente a ligação da respiração com a nossa existência ela é muito grande. E tem uma outra coisa que assim, olha só, a gente tem alguns combustíveis, né? Para a gente estar vivo e tal, né? Então, a gente come, né? Tem os alimentos, a gente tem que beber água e a gente tem que respirar. Olha a importância da respiração. A gente pode ficar semanas sem comer. O organismo aguenta. Depois vai entrar num processo de se debilitar e tal. Mas você, assim, tem relatos de pessoas que ficaram semanas
né, quase um mês por causa de soterramento, catástrofe, essas coisas loucas aí que acontecem, mas que pode acontecer. E o cara ficou sem comer tanto tempo. Sem beber água já não consegue ficar muito tempo, mas você aguenta aí dias sem beber água. Aí o corpo vai, porque 90% do nosso corpo é feito de água, né? Então, a água também é muito importante. Mas quanto tempo a gente fica sem respirar? Alguns segundos só, né? E olha Né? lá. Algumas pessoas treinadas, talvez minutos, mas se você parar de respirar, acabar a oxigenação do cérebro, vai dar pane. Depois que der pane no cérebro, vai dar pane em todo o resto do nosso organismo. Então, assim, olha a importância que o oxigênio é o nosso principal combustível e ele é o comburente da nossa respiração. Né? Então, o ato respiratório é um ato muito importante para a nossa existência. Né? Então, o yoga, ele transforma aquilo que é automático numa respiração ali de inspira e expira para algo um pouco mais consciente. E aí que muda a história do autônomo para o parasimpático, né? Para aquilo que já não é mais autônomo que você comanda. E aí vai mudando todo o estado. Então, assim, a respiração coordenada, além de ampliar a capacidade respiratória, ela também aumenta os níveis de energia, de disposição, de vitalidade, né? Você tem vários tipos de exercícios respiratórios. Alguns deixam mais calmo, mais tranquilo. Outros te dão euforia, né? Você fica com vontade até de rir. Alguns são capazes de fazer você diminuir o estado de ansiedade na mesma hora. É quase que automático, né? Então, e aí você vai percebendo, né, novos estados de consciência através da respiração. Né? Então, para mim é uma das coisas mais importantes, como eu já tinha falado. E aí você falou da postura, né? Que a postura, porque você, quando vê, você está entortando aqui, né? Tá no computador, daqui a pouco você está aqui tortando. E o yoga, ele começa a trabalhar a consciência corporal da gente através dos asanas, que você vira para um lado, vira para o outro, torce para cá, torce para lá, fica sobre os braços, fica sobre as pernas. Alonga demais, né? É super forte essa parte do alongamento também, né? Além de alongar, Fer, ele proporciona resistência, a flexibilidade articular, além do alongamento muscular, né? E força. Né? Então você vai fazer técnicas de equilíbrio, técnicas de flexibilidade, técnicas de resistência, de força. Isso vai te dando uma consciência corporal, porque assim, o corpo, a nossa fisiologia corporal, ela também gera estados. Então você vai ficando assim, curvadinho, cabeça baixa, você vai criando um estado de introspecção. Né? E quando começa a praticar yoga, você se abre tanto, né? Se mexe tanto, move muito a coluna vertebral, e aí o que acontece? Você percebe mais rápido a tua postura. Então, quando você abre o peito, alinha a coluna, ergue a cabeça, a tua fisiologia corporal muda o teu estado interno. Você até a autoestima melhora, né? Pode treinar aí, quem acha que anda com a autoestima baixa, primeiro se olha no espelho e vê se não está andando meio curvado, com a cabeça, o queixo quase no peito, e aí começa a erguer, joga o ombro para trás, ergue a cabeça, né? Sorri. O sorriso é algo maravilhoso, né? Só por sorrir não é só o movimento facial, mas é um estado interno. Né? Então isso muda tudo, muda muito assim, a gente acha que é bobagem, mas são pequenas coisas que fazem uma mudança interna muito grande. Né? Então, além dessa parte da respiração, da consciência corporal, a gente trabalha na posição, como você falou, eu sempre estimulo, não, fica mais um pouquinho, não, se supera, nem que seja 1 milímetro, porque isso vai trazer em nós, primeiro, uma capacidade de adaptação muito mais forte, muito mais efetiva. Né? Inclusive, isso é da neurociência, né? A neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novas sinapses nervosas para se adaptar aos estímulos. Né? E o yoga, ele te dá estímulo de tudo que é forma.
te bota sentado, te bota de cabeça para baixo, te bota de lado, de frente, e aí tu vai mexendo o corpo. Por quê? Para estimular o sistema nervoso central. E aí que vem um estado de consciência, né? E é interessante que, assim, só das práticas da respiração que a gente faz, a gente já começa a sentir calor, né? Então, isso diz muito, assim, que já está movimentando, está gerando energia, né? Antes eu não imaginei, assim, nossa, só de respirar já dá calor, né? A gente começa, às vezes, a suar só da prática da respiração, nem entrou ainda, né? Nos movimentos, nas posições. Então, assim, é muito importante. E é importante também falar, porque eu já fiz yoga online, mas com gravações, né, de canais do YouTube e tal. Mas é muito diferente, porque o Rafa ele vai corrigindo na hora ali aquela aula online ao vivo, né? Ele olha para cada um ali na tela do computador dele, né? Eu acho que ele tem uma tela grande, porque ele enxerga todo mundo. E ele fala, fulano, vai um pouquinho mais, né? Estica mais, não dobra o joelho e tal. Então ele está assim, em tempo real ali, corrigindo, e isso faz muita diferença, né? Até pela questão de daqui a pouco tu tá fazendo um movimento errado que vai até te prejudicar, né? Em termos físicos mesmo ali. Essa é uma grande preocupação, também... né, das pessoas ao fazerem algumas coisas online, mas essa possibilidade da gente usar o Zoom, eu até tenho orgulho disso, eu fui um dos pioneiros a fazer o yoga ao vivo, né? Ao vivo, eu vendo, as pessoas me vendo, né? Então, eu faço isso desde 2017, eu acho que foi a primeira aula que eu dei assim. E aí depois eu fiz o site e daí eu comecei a dar aula. Então, um dos diferenciais era esse. Porque assim, as pessoas, os meus alunos, eu conheço todos eles, eu sei o nome de todos eles, né? Eu sei se tem filho, se não tem, se pratica com o marido, com a esposa. Então, assim, eu tenho essa preocupação, né? Então, são aulas limitadas, eu não vou botar 1000 pessoas lá porque eu não vou conseguir atender. Então, tem as aulas, aí eu ponho numa televisão grande mesmo, né? Eu ligo o meu computador lá, então eu consigo ver 25 pessoas bem tranquilo, eu consigo dar aula para todo mundo, né? Claro, eu já tenho uma certa experiência, né? São 22 anos dando aula dentro de um método que tem esse cuidado de observar e de corrigir uma postura, né? De ver se a pessoa está bem alinhada, como que está indo. Então, aí isso era uma objeção. Aí quando a pessoa faz a aula experimental, ela já diz assim, nossa, essa objeção ela é quebrada na mesma hora, né? Porque ela percebe que ela está sendo assistida, né? Então isso não tem muita... quem faz a aula vai saber, quem não fizer não vai, mas está tudo bem. Estão todos convidados para fazer, né? E é o que eu sempre falo, olha, antes de você tirar qualquer conclusão de qualquer coisa, experimente, né? É aquela coisa, a pessoa diz, mas eu não gosto de beterraba. Você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Então é isso. É verdade. É verdade. Não, realmente, a gente super recomenda para quem entrou depois, né? A gente está falando aqui da prática do yoga, o Rafa ele dá aula online, eu e a Graça estamos fazendo, estamos adorando, assim, sentindo em poucas semanas, assim, muitos benefícios, né? Então procurem quem tiver interesse, o Rafa Branco, né? Tá aqui, também tá ali nos nossos posts agora de hoje, de ontem, né? O Insta dele marcado, quem tiver interesse. E para nós, mamães aqui, para quem tá aqui que é mamãe, que acredito que a maioria, gente, assim, ó, é muito completo, é muito importante, a gente tem que se permitir, tem que se dar esse presente, né? E a gente pode fazer, inclusive, com os filhos, com o marido, né? O Rafa sempre fala, a família toda tá liberada, né? Está incluído no pacote se quiser fazer. Então, até para as crianças é muito interessante, né? Podem participar e é um momento aí que às vezes a gente não acha tempo, mas eles participando junto já vira, inclusive, uma interação em família, né? Que hoje às vezes é tão difícil de ter, né? Tem aulas de manhã cedo, tem aulas mais à noite, tem para todos os horários, assim, né? Que fique bom aí. Então, gente, nos mandem lá no direct se vocês tiverem interesse ou falem diretamente com o Rafa Branco,
aqui no Insta, né, no direct dele, façam uma aula experimental, não vão dizer que não gostam, que a gente tem certeza que vocês vão adorar. E assim, os benefícios são inúmeros, principalmente nós, mamães, nos tornarmos pessoas mais calmas, mais centradas, mais amor, menos caos, respirar melhor, ter uma postura melhor, né? A gente começa a ficar ali toda descuidada, né? Então, a gente poderia falar a noite toda aqui, né, Rafa? Mas nós já estamos aqui há 40 minutos na nossa live, então, infelizmente, vamos ter que encerrar. Mas eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que muitas pessoas aqui tiveram acesso a um conteúdo precioso para suas vidas, aí, para sua saúde. Gratidão mesmo por ter participado hoje à noite conosco. E vai ficar gravado, viu, gente? Quem quiser ver depois lá, a gente vai deixar no nosso feed. Gratidão, Fer. Assim, para mim, poder contribuir, né? Principalmente poder desmistificar, às vezes, o próprio yoga já é uma grande coisa, assim, né? Porque, assim, realmente é algo que eu acredito que o yoga pode transformar as pessoas, né? Como transformou a mim e vem transformando centenas, quase milhares aí de alunos, né? Nessa minha jornada. Então, traz o autoconhecimento, né, para a gente começa a ter a consciência se expande e a gente tem uma percepção melhor, né? Primeiro a conexão consigo mesmo. Eu costumo falar que o yoga, a palavra yoga significa união, integração, né? Primeiro da mente, do corpo e das emoções, né? Então, quando você está integrado em si próprio, você se integra ao ambiente, né? Então, isso aí eu acho sim, é uma busca, né? É uma possibilidade da gente estar sempre evoluindo aí como seres humanos, né? Então, estão todos convidados. Quem não me segue, quer seguir, vai lá no direct, Rafa Branco, _ lifestyle. Manda um direct para mim, dizer eu quero experimentar e a gente já vai marcar uma aulinha, tá? Fer, gratidão, tá? Obrigado. A Graça acho que está por aí ainda também. A Ali está aí. Obrigado para todos que participaram. Serão muito Ali, bem-vindos. beijo! Beijão, Ali. Eu vi que estava aí o tempo todo. Muito obrigada, gratidão. Beijo grande. Ali também super yoga. Como é que é? Não é? Como é que é o feminino de yogi, Rafa? Yogini. Yogini, eu sabia que era bem diferente. A Ali Yoginis é são uma as grande meninas, né? E yogini. os yogins são os homens. Show de bola. Rafa, gratidão enorme mesmo por ter estado aqui. As mamães tenho certeza que vão pensar muito bem e vão aí experimentar a yoga, que só tem a fazer bem aí para a saúde, né? Para a mente, para o corpo, para a alma, para tudo. Uma boa noite para ti, um super beijo. Obrigado, Fer. Boa noite aí para você também, para todo o pessoal que nos assistiu. Beijo no coração. Obrigada, pessoal que nos assistiu. Quem perdeu aí o início, um pedaço vai ficar gravado aqui no nosso perfil. Pode acessar depois ali no feed que vai estar gravadinho, tá bom? Beijo grande, uma noite maravilhosa para todos vocês aí. Tchau, Rafa. Tchau.